Como faço para receber todas as notificações do Defesa do Evangelho no YouTube? Primeiro passo: entre no YouTube. Digite Defesa do Evangelho. Entre em nosso canal, clique em se inscrever, clique no sininho e marque a opção Todas as notificações. Segundo passo: no sistema iOS, entre em Ajustes, clique no ícone do YouTube, entre em Notificações e ative a opção de Todas as notificações. No sistema Android, entre em Configurações, clique em Apps e Notificações. Entre em Notificações e depois clique em Ver todos os apps. Vá ao ícone do YouTube e ative as notificações. Fazendo assim, você sempre será notificado quando postarmos um vídeo em nosso canal e não correrá o risco de não ser avisado pelo YouTube. Deus te abençoe. Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 19, vamos ler a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral ou chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuraram, dizendo: ele hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou que havia se perdido. Deixa aberto aí, não feche, vamos orar mais uma vez. Feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diante de Ti nos colocamos nessa noite, cônscios da Sua presença, da Sua misericórdia, da Sua bondade. Rogamos a Ti a Tua graça, que agora os corações se aquietem, que a euforia cesse, a ansiedade, as preocupações. Tira toda a distração, Senhor, das mentes, dos corações. Cria aqui um ambiente de temor e tremor, reverente, temente, solene, urgente, grave, diante daquele que opera o querer e o efetuar. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si. Nos conforma a imagem do seu Filho e despeja da abundante graça em todo esse lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que haja reverência agora, ninguém mexendo em celulares, em disperso, distraído. Vamos prestar atenção aqui, porque hoje é uma noite especial, hoje é noite de salvação. O Senhor vai salvar vidas aqui, sentadas nesse local, e aqueles que estão me assistindo pela internet. A salvação é o maior dom da graça de Deus, concedida aos homens, visto que não há neles condição de se salvarem, visto que no Salmo 49 diz que a redenção da alma é caríssima e ninguém pode pagar. Redenção é um termo usado na língua grega para libertação de escravos mediante um pagamento. Então a escravatura estava em vigor nos dias de Jesus, no dia de Paulo. E aquele homem era escravo do seu senhor. E ele só podia receber a liberdade dele mediante um preço pago.
Nós também, os homens, são escravos do pecado. E eles precisam ser redimidos, perdoados, serem livres. Entretanto, essa liberdade, esse perdão, só pode ser concedido mediante um pagamento. Entretanto, diferente dos escravos, o pagamento para a liberdade, para o perdão de um pecador, é de uma soma incalculável. Não há nada na terra, não há dinheiro no mundo, não há obras que consigam pagar. A única maneira de comprar o resgate de um pecador é mediante o pagamento de uma vida, mas não só uma vida perfeita. E a terra não possui essa espécie. Não existe homens perfeitos, vidas perfeitas. Então um pecador só poderia ter a sua liberdade, poderia ter o seu perdão dos pecados, só poderia receber a vida eterna mediante a morte ou a entrega de uma vida no seu lugar, mas uma vida perfeita. Aí entramos em um dilema. Não existe essa espécie na terra, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Aí é que entra o amor de Deus. Se é só uma vida perfeita que redime o pecador, então eu enviarei o meu Filho, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Deus Filho se faz homem, e um homem perfeito, sem nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhum tropeço. E lá na cruz, então, ele se oferece como pagamento para o perdão dos nossos pecados. Redenção. E eu quero falar um pouco sobre isso, através da vida de Zaqueu. Você ouviu muito aquela música, né? Como Zaqueu, que de bíblica não tem absolutamente nada. Por mais que ela fez sucesso, não tem absolutamente nada de bíblico e não revela o que o texto, na verdade, quer dizer a respeito da vida de Zaqueu. Zaqueu vai nos mostrar o caminho da salvação. Existe uma disciplina na teologia que se chama tipologia bíblica. É olhar para a Bíblia, para as histórias, principalmente do Antigo Testamento, e ver nelas tipos, metáforas, que apontam para uma história, que apontam para um significado, para uma doutrina. Por exemplo, Moisés é o tipo de Cristo, Faraó é o tipo de Satanás, o Egito é o tipo do pecado, do mundo, do pecado, o deserto é o tipo do mundo. Então você vê que são tipos, histórias que mostram tipos que são convergidos ou materializados na pessoa de Cristo. E aqui nós temos um tipo da salvação. Vamos aprender então. Zaqueu capítulo 19, Lucas capítulo 19, verso 1 diz assim: entrando Jesus em Jericó, atravessava, Lucas 19, é isso, né? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu. Então a história começa colocando o personagem aqui, do enredo dessa história, um dos personagens principais é Zaqueu. A trama, a história, um enredo, gira em torno de um homem, gira em torno desse homem, Zaqueu, e a Bíblia dá um título para ele, dá dois títulos. Ele era maioral dos publicanos e rico, era chefe dos publicanos. O que esse homem caracterizava? Publicanos, para os judeus, para a Torá, para as Escrituras, eram considerados os homens mais ímpios da época, eram considerados homens perversos, cruéis, desonestos, injustos. Tanto é que os fariseus ficam incomodados de ver Jesus comendo com publicanos, porque eram considerados pessoas impuras, desonestas,
mau caráter. Gente da pior espécie eram os publicanos, e eram ricos porque aceitavam subornos, cobravam pesados impostos, eram extremamente desonestos, eram uma espécie de políticos da época, sem querer denigrar essa classe tão honesta nossa. Era esse tipo de gente. Zaqueu tipifica o quê? Zaqueu é o quê? Se para os judeus ele era a demonstração do que tinha de pior na sociedade, isso aqui aponta para a depravação humana, para a queda do homem. Com a queda todos se tornaram como Zaqueu, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Essa é a condição do homem, é a condição da nossa sociedade. Eles pecaram, e a palavra pecado quer dizer erraram o alvo, saíram do caminho, perderam a marca. Todos os homens se extraviaram, saíram do propósito de Deus, para seguir os seus próprios propósitos. Romanos diz que não há um homem justo na terra, nenhum sequer. Essa é a figura da sociedade. Não existe pessoas boas, não existe quem não peque no mundo. Todos pecaram, todos quebraram a lei de Deus. Olhe para os 10 mandamentos. A questão não é que você quebrou um ou dois dele, a questão é que você não fez outra coisa, além de quebrar cada um deles todos os dias. Essa é a condição, meu irmão, essa é a condição dos asiáticos, dos europeus, dos sul-africanos, dos norte-americanos, essa é a condição dos orientais, dos ocidentais. Eles pecaram, se tornaram vis, se tornaram desprezíveis. A condição dos homens. Eu costumo dizer, não adianta uma reforma política, tributária, fiscal, agrária, não adianta a troca de presidentes, não adianta o partido de esquerda ou de direita, essas coisas não solucionarão o problema. O problema do homem não é estético, o problema do homem não é exterior, o problema do homem não é social, civil, o problema do homem é espiritual, o problema do homem é o pecado. É o pecado. O problema não é o ambiente, não é a constituição, não é a cultura. O problema está no coração dos homens. Quando Eva desobedeceu e comeu do fruto, o pecado se instalou como um vírus e corrompeu a criação, corrompeu o homem, tirou a pureza, a inocência e o fez execrável, deplorável, abominável, de modo que Deus os expulsou do jardim do Éden. Essa é a condição, meu irmão. Esse é o grande problema. O problema deve ser focado em indivíduos, e não em instituições, e não em leis, e não em formas, e não em regras. Substitua. Onde houver um pecador, vai haver problemas. Zaqueu, chefe dos publicanos, maioral dos publicanos. Veja só o que acontece com a queda. O homem, quando foi criado, preste atenção, ele foi criado com os atributos comunicáveis de Deus. Tem atributos que Deus não comunica, é só dele: onipotência, onisciência, glória, majestade é de Deus. Mas atributos comunicáveis, bondade, justiça, amor, ele comunicou. O homem foi formado com os atributos morais de Cristo, mas com a queda, com o pecado, esses atributos foram corrompidos. O homem se perverteu, se tornou uma criatura mesquinha, egoísta, maligna. Por isso se aperta, por isso se detona mísseis, por isso se aperta gatilhos de armas, por isso se adultera, se mata, se estupra, se assassina. Porque o pecado tornou o homem assim. E não só mal, ele trouxe consequências. Porque o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos terão uma consequência, a morte. Que morte é essa? A condenação. Existe um inferno. O inferno é real. Existe um inferno. Existe, ele é real. O que acontece com essa sociedade, irmão, é que Romanos 1,18 diz: do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade do homem.
O tempo está chegando, o cronômetro está contando, e esse mundo há de ser julgado pelos seus pecados. O homem não tem ideia, o senso do julgamento divino, do trono do julgamento, cada um será julgado segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago que arde como chamas, e enxofre. Essa é a condição do homem depravado e condenado. E olha só que interessante ainda, vamos ver, verso 3. Só que este homem depravado procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Veja, esse homem, na tentativa, ele era pecador, depravado, morto em pecado e delitos, como diz Efésios 2, mas ele queria ver, encontrar Jesus. Isso é o que a religião nos oferece, um modo de ir até Jesus. Mas a Bíblia diz que ele não conseguia ver Jesus, porque havia uma multidão que formava uma parede entre ele e Jesus. Ele não conseguia ter acesso a Jesus, ver Jesus, tocar a Jesus, porque havia uma multidão, uma parede, uma muralha entre ele e Jesus. Assim é com o homem que quer ir a Deus, tocar em Deus, ver Deus, mas ele não consegue chegar até Deus, ver até Deus, tocar, porque há uma multidão entre eles e Deus. Que multidão é essa? 1 Pedro 4, verso 4, capítulo 4, verso 8. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Eis que meus ouvidos não estão agravados, porque não posso ouvir, nem meus braços encolhidos, para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Zaqueu não podia chegar até Deus, por causa da multidão de pecados que estava sobre ele, porque o pecado criou uma barreira entre ele e Deus, e ele não pode chegar até Deus, ninguém pode chegar até Deus. Os nossos pecados, os pecados dos homens, fazem separação entre eles e Deus. Por mais que você tatie tentando encontrar, vá até ele, tente, o homem não pode alcançá-lo, nem sequer vê-lo, quanto mais tocá-lo, ouvi-lo, percebê-lo, porque é uma multidão de pecados. E o texto vai mais longe e diz, porque havia uma multidão, e por ser ele de pequena estatura. Aí, veja só, por ele ser pequeno, baixo, ele não conseguia transpor o que estava entre ele e Deus. Essa é uma das consequências do pecado, porque Efésios diz que ele chamou para apóstolo, evangelista, mestres, pastores e doutores, para que todos cresçam à unidade da fé, à estatura de Cristo. O homem tinha uma estatura no Éden, o homem tinha uma forma no Éden, e essa estatura, essa forma, essa composição era suficiente para que ele tenha acesso a Deus, mas com o pecado ele perdeu essa estatura, ele se corrompeu, ele ficou abaixo do nível, abaixo do limite, ele errou o alvo, ele perdeu a marca, ele saiu do caminho de modo que ele não consegue mais achar a Deus, encontrar a Deus, tocar em Deus, porque os seus pecados não deixam. É inútil toda tentativa, é inútil, não conseguia. E o que ele fez? O texto diz que ele criou um meio, já que ele não conseguia ver, já que houve uma divisão entre ele e Deus, já que a sua estatura pequena não permitia, ele usou um método. Vejamos, verso 4, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. O que ele fez? Ele criou um método de chegar até Deus. É a religião
do latim religare, o homem se ligar com Deus. Ele fez um método para ir até Deus, subiu numa árvore, criou um mecanismo para chegar até Deus. É assim que o homem faz na tentativa de alcançar o favor, obras. Ele tenta erguer obras para chegar até Deus, métodos, formas, fórmulas. Isso é o que a religião oferece: rituais, sacrifícios, votos, a fim de que o homem conquiste o favor de Deus, alcance o favor de Deus, veja Deus, chegue até Deus, encontre Deus. Foi o que Zaqueu fez, a tentativa de ir até Deus através de obras da religião, da carne. Esta é a condição, a condição da devastadora maioria da população mundial. Ela caiu, ela está morta em pecados, ela está sob a ira de Deus e ela será condenada pelos seus crimes. E ela tenta, de algum modo, alcançar, ver a Deus, e ela não pode, porque o pecado fez uma divisão entre ela e Deus. Ela perdeu o sentido, é como se ela estivesse muda, surda, cega. Ela não vê, ela não ouve, ela não enxerga, porque ela morreu. O pecado o depravou, de forma que ele perdeu a forma, perdeu sua estatura, e ele não consegue encontrar. E na sua tentativa desenfreada de encontrar, ele usa os métodos: velas, procissões, terços, peregrinações, jejuns, caridade, flagelação, sacrifício, atos proféticos, dogmas, doutrinas, religiões. Mas notem que enquanto Jesus chegou, olhando para cima, viu. A Bíblia diz que ele sobe numa árvore a fim de vê-lo, mas ele não vê. No final das contas, quem o vê, quem o acha primeiro é Jesus. Isso está mostrando a inutilidade da religião. Por mais que ele montou sua estratégia, subiu num sicômoro, por mais que ele elaborou um mecanismo, ele não conseguiu vê-lo, ele não conseguiu alcançá-lo, ele não conseguiu chegar. Meu irmão, suas obras nada valem, por mais que você se esforce, por mais que faça votos, por mais que se envolva em rituais, em dogmas, você jamais vai alcançar Cristo através da religião, jamais vai alcançar o favor através das suas obras, jamais. Não há votos, não há formas, não há métodos que vão conceder a você o perdão, que vão conceder a você a misericórdia, que vão conceder a você a redenção. Você jamais verá a Deus através da religião, dos métodos. Você não pode chegar. É como a Torre de Babel, é como todos esses rituais. Desista. E aqui o que nós mostramos? O que o texto diz? Que verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, olhando para cima, os homens estão mortos. Jesus diz, não quereis vir a mim para ter vida eterna. O homem não quer a Deus, é inimigo de Deus, está morto, ele não pode encontrar Deus. Zaqueu tentou encontrar a Deus e foi encontrado por Deus. É assim a salvação. O homem não pode chegar até Deus, não pode ir a Deus. Deus precisa vir até o homem. Não o homem que acha Deus,
É Deus que acha o homem. Se você está aqui, meu irmão, não é pelos seus méritos, estava perdido, morto. Deus achou você, Deus encontrou você, Deus achou você no buraco que você estava, na condição que você estava, sendo quem você era. É Ele que te viu. Você, por mais que tentasse, jamais iria vê-lo, jamais iria encontrá-lo, jamais iria tocá-lo. Havia uma multidão de pecados entre você e Deus. Você estava morto, corrompido, saiu do alvo, perdeu a marca, saiu do caminho, mas Ele veio até o seu encontro, e o nome disso é graça. Ele achou você. Ele tirou você lá da CCB, da macumbaria, do ocultismo, das drogas, do ateísmo, da rebelião, dos vícios, do adultério, da safadeza, do trambique. Ele alcançou você. Com eterno amor te amei, e com laços de benignidade te atraí. Essa história não é do pecador indo até o encontro de Deus. É de Deus indo até o encontro do pecador. É Deus que nos acha. É Deus que nos livra. E olhando Jesus para cima, viu. Ele viu você no alto da sua religião, no alto das suas obras, dos seus sacrifícios, da sua tentativa. E olha o que ele diz: viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Como assim? Desce do sicômoro, desce da árvore, desce da religião. Jesus veio e disse: sai disso agora, sai da religião, deixe esses métodos, deixe as obras, deixe a justiça própria, larga isso, larga os ídolos, larga as formas, deixe os méritos pessoais, desce depressa. É inútil tentar alcançar o favor de Deus por esforço próprio. Desce. É inútil tentar chegar a mim através da religião, do método. Desce. É inútil esses mecanismos de fé. Desce, abandona a justiça própria, abandona os métodos, abandona os ídolos, abandona os rituais, deixa a religião. E tem mais: desce, Zaqueu, e desce depressa. A verdade chegou até você, o evangelho está batendo a sua porta. Você ouviu a verdade uma vez, ouviu um sermão, leu um texto, então desce depressa, ou seja, largue imediatamente essas práticas pagãs. Nem um dia a mais em cima, Zaqueu, nem um minuto a mais, Zaqueu. Chega! Deus está dizendo para aqueles que querem ser salvos: parem de confiar nos métodos, parem de confiar em homens, em instituições, parem de confiar em teologias. Muitos estão se fiando nessas coisas, nestes ídolos, nesses métodos, nesses recursos, na tentativa de obter o favor, e o Senhor está dizendo: deixa tudo isso depressa. Esta foi a oferta de salvação que foi feita para Zaqueu. A pregação do Evangelho. Desça daí e creia em mim, Zaqueu. Agora vamos ver a resposta que Deus deu. Até agora eu estou falando da soberania de Deus. Os decretos de Deus. Deus escolhe, Deus elege, Deus salva, Deus justifica, a obra de Deus. Agora vamos ver a responsabilidade humana.
como que Zaqueu reage diante da oferta da salvação, do abandono dos ídolos e do pecado, e da fé em Cristo Jesus. Veja só o verso 6. E ele desceu a toda pressa, e o recebeu com alegria. Zaqueu abriu o seu coração, desceu a toda pressa, se desvencilhou daquilo, e o recebeu. E o recebeu com alegria. Meu irmão, o Evangelho de Cristo está aqui presente. Cristo está aqui presente, oferecendo a você o perdão, a redenção, a salvação. E o que Ele pede para você? Desce, abandona os penduricalhos, os ídolos, os costumes, os pecados de estimação, e o receba com alegria. Receba com alegria, receba Cristo, receba o perdão, receba a expiação, receba Jesus como Senhor e Salvador, receba. Receba. Vocês que estão me assistindo, desçam. Vocês que estão aqui, desçam. Desistam das obras. Vocês que estão aqui, recebam a Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ela e ela comigo. Como você vai responder o convite da salvação? Bom, pense, coloque na balança. Bom, eu tenho aqui do lado de cada balança, meus prazeres, meu envolvimento com a bebida, meu envolvimento com a droga, meu envolvimento com o dinheiro ilícito, com o relacionamento ilícito, eu tenho um relacionamento extraconjugal, eu tenho mentira como estilo de vida, eu sou irado, eu sou avarento, e o Senhor está pedindo para eu abandonar isso. Difícil, confesso. Eu gosto do mundo, gosto dos prazeres, mas do outro lado da balança, perdão, redenção, vida eterna, algo que vai ocoar além do ouro, da prata, do sexo, dos carros, da beleza, que murcha, seca, algo que vai para além dessa vida eterna. Aí tem mais, eu estou disposto a esquecer tudo que você fez, e conto daqui para frente, está aí a proposta. Você aceita? Você recebe? Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Ele escancarou o coração, ele escancarou sua vida e diz: entra, vem Senhor, chega, toma conta da minha vida, eu entrego, chega dessa vida de publicano, de pecador, chega, desceu, se despiu, se desfez, se desvencilhou do pecado, da maldade, dos métodos da religião, e desceu e o recebeu com alegria. E o texto diz o quê? O verso 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar, ou pousar, em outras traduções, em tua casa. Agora veja só, a cena estava acontecendo no exterior, fora. Agora ela vai acontecer dentro da casa de Zaqueu, da intimidade, dos aposentos de Zaqueu. Agora, veja só, entra em ação aqui a obra do Espírito Santo. Jesus aqui é o grande evangelista, que está trabalhando por fora. Quando ele diz: deixa eu pousar na tua casa, é a obra do Espírito Santo, que é interna. A religião oferece um floreio, uma mudança externa, vocabulário, vestimenta, costumes. O cristianismo oferece uma mudança interna, nos intestinos, no âmago, no cerne
na alma, convém eu entrar lá dentro. Então o que acontece? O Espírito Santo faz a obra do quê? Quando o homem está morto, como Zaqueu, publicano, significa morto em pecado. Ele tem que ser trazido à vida. Como ele traz? Através da pregação. Quando Jesus chega diante de Zaqueu e expunha a palavra, é a pregação do Evangelho. Então ocorre que o Espírito de Deus ratifica, testifica, chancela aquela pregação, agora ressuscitando esse morto, ressuscitando esse homem dos mortos. Doutrina que chamamos regeneração. Jesus entra na casa, na vida, na alma, para regenerar Zaqueu. O que é regeneração? Novo nascimento. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Quem não nascer da água do Espírito, quem não for regenerado, a salvação transcende a religião. A salvação não é só, eu usava a camisa do Corinthians pro terno, usava mini saia pro vestidão, não é isso, é agora decorei versículo, não, a salvação transcende, o que é físico transcende, piscina batismal transcende dogma religioso, transcende mudança estética. A regeneração é uma obra sobre-humana, invisível, poderosa, que acontece no cerne do homem, no interior do homem. É uma lagarta cilíndrica, mucosa, gosmenta, que agora vira uma borboleta, um animal colorido, completamente diferente do anterior. Isso é salvação. Desce, porque convém penetrar, entrar, adentrar o seu ser, o seu interior. E a Bíblia diz que ele desceu e disse: entra, venha, faz morada. E isso aconteceu. Zaqueu ouviu o Evangelho, desceu da religião, se arrependeu dos pecados, foi ressuscitado, regenerado. É assim que o homem é salvo, nascendo de novo, através de uma intervenção sobre-humana, causada pelo Espírito Santo, ao ouvir o Evangelho. Agora nós vamos ver as evidências da salvação na vida de Zaqueu. Como podemos saber se Zaqueu é salvo ou não? Veja o verso 9. O verso 9, leia o 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Em outras traduções, hoje veio a salvação entrou nessa casa. Veja só, Jesus pronuncia uma sentença sobre o publicano, Zaqueu, criaturas imundas, desprezáveis, ímpios, do mais alto grau. Agora este ímpio, verso 9, Jesus pronuncia uma sentença: ele está salvo, a salvação entrou, alcançou, você foi perdoado, redimido. Mas quando essa sentença foi dada? Ela foi dada logo depois do diagnóstico que a Bíblia menciona. Vamos ver as evidências de um salvo. Verso de número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou. Olha só, entendeu? Zaqueu estava morto, era um publicano que roubava dinheiro. Agora ele se levanta, olha a nova vida de Zaqueu, e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Uma das evidências que alguém é salvo, uma das evidências da regeneração, é uma obra sobre-humana que Deus transforma o pecador, e é uma obra cujo poder é maior que o poder da criação do universo, porque para criar o universo, ele cria a partir do ex nihilo, do nada, Deus cria o cosmos, sol, estrelas, homens, peixes, animais, o mundo, do nada. Imagina quanto poder Deus não emprega para do nada criar um homem que tem 60 trilhões de células, com uma fita DNA em cada célula de 1,70 m de comprimento. Quanto poder! Tenta você criar esse lenço do nada, com mãos limpas, cria esse lenço. Deus criou o universo.
Na obra da salvação, da regeneração, o poder que Deus emprega para salvar um homem é maior do que o poder que Ele usou para criar todo o universo. Porque o universo Ele cria a partir do nada. Para salvar um homem, não é a partir do nada, é a partir de uma massa corrompida em Adão, caída, morta, podre, e dela refazer um novo homem. Qual é a evidência que alguém recebeu esse poder, maior do que da criação, nele, e foi regenerado? Uma das áreas que a regeneração mexe é na vontade, poder de escolha, gosto, anseio, desejos, anelos. O homem antes da queda, o homem antes, no pecado, antes da conversão, ele tem desejos. Quando ocorre metanoia, quando ocorre a conversão, a regeneração, esses desejos mudam. Veja só Zaqueu, Senhor, resolvo, depois que o Espírito Santo entrou e operou a regeneração, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Publicanos são conhecidos por homens avarentos. Depois que o Espírito Santo entrou, ele perdeu o apego pelo dinheiro. Olha, eu tenho muito dinheiro, eu quero pegar metade e dar tudo para os pobres. Perdeu o apego. Olha a evidência na vida prática de Zaqueu, que ele nasceu de novo, um homem avarento, um homem cheio de ganância, um homem que amava o dinheiro, agora mostrou desprezo pelo dinheiro, não está mais apegado pelo dinheiro. Pega metade, como é que você vai emprestar? Não, você vai pôr a juro? Não, você vai arrendar? Não, eu vou doar metade da minha fortuna para os pobres. Primeira evidência, desapego ao dinheiro. Segundo, publicanos eram conhecidos por homens cruéis, sem misericórdia, inescrupulosos. Eles não tinham qualquer sentimento para com os pobres. Agora Zaqueu é tomado de tristeza pela necessidade dos pobres, compaixão. Qual é a característica do ímpio? Impiedade. Ele é frio, indiferente quanto à necessidade dos homens. Agora Zaqueu não, se preocupa com o próximo, compaixão, regeneração. Vamos ver as outras obras. E se em alguma coisa, o verso 8 ainda, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Se eu roubei alguém, que era comum dos publicanos cobrarem impostos acima do normal, eu vou restituí-los. Metanoia. Eu me arrependo de ter passado tanta nota fria, de ter explorado tanto funcionário, de ter maltratado tanta gente, de ter mentido tanto, de ter praticado tanta imundícia. Eu me arrependo. Estou disposto a consertar, me reconciliar, me retratar. Aqui as evidências de que alguém foi salvo, da regeneração. Desapego dos bens. Agora meu tesouro não está mais na terra, meu tesouro está no céu. Misericórdia, compaixão da necessidade do mais fraco. Arrependimento dos seus atos. Só depois dessas evidências, veja só, o verso 9 não vem atrás do 8, o verso 9 não é o 7, o verso 9 vem depois do 8. Só depois de Zaqueu disse assim: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes. Aí sim Jesus disse: Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. A salvação é conhecida através dos seus atos.
Assim Zaqueu foi salvo. Esse é o caminho da salvação. Verso 9, novamente. Então Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Filho de Abraão é os da fé. Porque Jesus disse, Paulo, em Abraão, todas as famílias serão benditas, de sorte que os que são da fé são filhos de Abraão. Essa é a ideia. Quem que é filho de Abraão? Quem crê. Esse homem creu. Viu como a obra da salvação se consome, se forma dessa forma. Isso aconteceu com você? Jesus pediu permissão para entrar em tua casa, e ele entrou, e ele vasculhou tudo, e ele mudou tudo, ou você continua um homem perverso, materialista, truculento, mentiroso, imoral, e acha que é crente porque está em cima do sicômoro, da árvore, e está sustentando a fé no sicômoro, nas suas obras, na sua performance. Mas você ainda é pegado ao dinheiro, ao sexo ilícito, à mentira, ao rancor, ao ressentimento, ao ódio, à vingança, à vaidade, à depravação. E não é só pecado externo, não. Tem gente que acha que é os maconheiros que vai para o inferno. O fariseu não fumava maconha, meu filho. É pecado de foro íntimo, rancor, egoísmo, vaidade, prepotência, arrogância, soberba, altivez, ira, inveja, cobiça. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Agora Jesus, em uma fala genial, ele não fecha o discurso ainda. Ele ainda demonstra o último ato de misericórdia. Se não, vejamos verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Há perdidos aqui essa noite, sim ou não? O que você acha? Sim ou não? Parece que quando Jesus fecha a história de Zaqueu, Zaqueu está salvo, acabou, Zaqueu está lá no céu, você vai ver lá, tranquilo. O Senhor, no seu último ato, está dizendo: ainda há esperança para você essa noite. O Filho do Homem veio buscar o perdido, veio buscar você. Se há algum perdido entre nós, se há algum perdido me vendo, o Filho do Homem veio buscar você. O Filho do Homem veio à sua procura hoje. Talvez tanto tempo em cima desse sicômoro, tanto tempo morto em pecados, tanto tempo confiando na religião. Ele te vê lá em cima e diz: desce depressa, porque me convém pousar em tua casa hoje. Hoje eu quero te salvar, hoje eu quero te perdoar, hoje. E o verso 7 corrobora o que eu estou falando ainda. Diz assim: todos que viram murmuraram dizendo que ele se hospedara em casa de um pecador. Os fariseus criticam ele, como que pode ele entrar na casa de um publicano? A que Jesus responde: os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A mensagem não é para você justo. Primeiro, não é para os salvos. Você já está salvo? Amém. Segundo, não é para aqueles que se justificam a si mesmos, que acham mais santos, mais salvos e que se fiam nas suas obras. Também não é para você. A mensagem é para o publicano que batia no peito: tem compaixão de mim, Senhor, pecador. É aquele que diante de um sermão reconhece as suas misérias, sua necessidade de salvação. A mensagem é para esse: o Filho do Homem veio buscar o que havia se perdido.
Ele veio buscar você. Se tem um perdido aqui essa noite, Ele veio buscar você. Ele veio salvar você. Se você não tem certeza da sua salvação, Ele quer te dar certeza hoje. Se você não é salvo, Ele pode te salvar hoje. Se você estava perdido, Ele quer te encontrar hoje, agora. E tudo que Ele pede é: desce depressa, desce depressa, abandona tudo. Vamos fechar os olhos, vamos orar.